Boa tarde a todos e todas. Vamos dar continuidade, então, à nossa segunda parte das reuniões das câmaras técnicas aqui em Sergipe, Aracaju. Agora vamos iniciar a reunião da Câmara Técnica de Saúde e Ouvidoria. E, nesse momento, eu convido para compor a mesa o senhor Michael Angel Santos Arcieri, diretor da Câmara Técnica de Energia Elétrica, e a ouvidora Juliana de Melo Fontes Costa, representantes da Agrese. Convido também de forma online, está participando, o coordenador da Câmara Técnica de Saúde e Ouvidoria, Luiz Alberto Nespolo, o secretário executivo, Jossi Soares, e também o palestrante da tarde, André Rueli, superintendente de mediação administrativa, ouvidoria setorial e participação pública da ANEEL. Quero cumprimentar todos que estão aqui presentes e também aqueles que estão nos acompanhando de forma online. Nesse momento, passo a palavra para o nosso anfitrião, representante da nossa agência anfitriã, Michael Angel Santos Arcieri, para fazer sua fala de abertura. Boa tarde a todos e a todas. Obrigado, Cristiana. Bom, pessoal, satisfação que, em nome do diretor-presidente da Agrese, Luiz Hamilton, e de todos aqueles que compõem a agência reguladora, gostaria de dar boas-vindas a todos. Tenho certeza que esse espaço vai ser um espaço que onde podemos trocar experiências, e, consequentemente, fortalecer cada vez mais as ouvidorias dentro da agência reguladora. Sabemos o papel, a importância do papel das ouvidorias, responsável principalmente entre a mediação entre a sociedade e a agência reguladora, e sabemos dos desafios, que enfrentamos no dia a dia, tá? Principalmente, a ouvidoria ela traz para a gente, uma qualidade nos serviços públicos, e isso também facilita, que a gente tenha uma regulação tanto responsiva, e cada vez mais eficiente, tá? Temos aqui hoje, de acordo com a pauta, temos uma palestra do André Rueli, que é superintendente da SMA. Eu, particularmente, como diretor da Câmara Técnica de Energia da Agrese, acompanho aí há quase 4 anos o trabalho da SMA, um trabalho de extrema importância para quem é fiscal, A gente tem bastante painéis hoje disponível pela ANEEL que nos auxilia, durante todo o planejamento por parte da fiscalização, tá? Eu sempre fui um defensor de trazer para as áreas técnicas, sempre, principalmente nas ações que envolvem energia, que lá a gente fala de duas superintendências, que é a SMA e a SFT. A gente sempre mostra a importância, dessas duas superintendências em caminharem juntas, porque o papel da SMA é de bastante importância, a ouvidoria em si ela tem bastante importância, para que a gente conduza sempre melhor as nossas fiscalizações. Então, dito essas palavras, gostaria de mais uma vez, dar boas-vindas a Aracaju, principalmente para quem está aqui de forma presencial, e o pessoal que está de forma online também, nesse evento da Câmara Técnica de Ouvidoria e Saúde. Obrigado. Obrigada, Michael. Eu vou passar, então, a palavra para o presidente Luiz Alberto Nespolo, presidente da AGER, que é o coordenador da Câmara Técnica de Saúde e Ouvidoria. O presidente Luiz Alberto também já foi coordenador da antiga Câmara de Governança e agora está retornando para coordenar essa importante Câmara que é a da Saúde e Ouvidoria. Então, passa a palavra, presidente Luiz Alberto. Boa tarde, senhoras e senhores. É um orgulho muito grande voltarmos a fazer parte desse colendo trabalho de câmaras técnicas. É um desafio muito grande, como sempre, a gente pegar algo que está andando e torná-lo melhor. Então, fomos desafiados e agradeço ao presidente Tabar, há cerca de 20 dias atrás, para assumir a Câmara Técnica, por isso que não estamos presencial, por compromisso assumido anteriormente. Bem conversado isso, atendemos o chamado e vamos ver se a gente evolui a cada Câmara Técnica com temas mais profundos, mais focados, abrangendo todo o escopo do que é uma
ouvidoria madura, e em termos de propósito e de competência. Então, gostaria de saudar inicialmente o presidente da ABAR, o senhor Vinícius Benavides, e se não tiver aí, que assim que possa, alguém transmita para ele, pela sua recondução a mais um mandato na DAS, e também acabou de ser sabatinado e aprovado. Então, através dele, saudar todos os servidores da ABAR que estão por aí fazendo o trabalho, né, em nome também do Silvio, que sempre está presente e garantindo com eficiência de sempre os nossos eventos. Saudar o representante do senhor Luiz Hamilton nesse ato, o senhor Michel, diretor de energia. Senhor Michel, boa tarde, transmito um abraço ao nosso presidente e anfitrião. Saudar a senhora Juliana, ouvidora da Grese, é um prazer enorme conhecê-la à distância, já nos falamos por WhatsApp, tanto o senhor como o senhor Micael, acho que chama assim, né? Micael, né? Desculpe se falo errado. Tanto faz, que nem Luiz com Z, conhece? Michael ficou melhor, nenhum nem outro. Então, é bom chamar corretamente. Senhor Michael, desculpe a minha falha. E também gostaria de dizer a importância da senhora Juliana estar aí, né, representando os colegas ouvidores e, através da senhora, a saudar todos os ouvidores que estejam presentes e que vão estar presentes certamente nos próximos. Nós estamos largando o convite a todos para participarem da Câmara Permanente do WhatsApp. Teve uma adesão muito boa nessa semana, né, doutor José? Isso é muito bom. E vamos ver se conseguimos colocar todos os ouvidores e todos quem ele desejar também dentro desse fórum permanente. Gostaria de saudar a senhora Cristiana, líder da UNOR aqui da GER e também secretária executiva de um tema importante de participação social de outra Câmara Técnica. Nos orgulha a senhora estar aí e nos ajudando nessa composição desta mesa, num tema tão importante. Gostaria de saudar o senhor Jossi, nosso secretário executivo, e que tem esse desafio de fazermos essa ajuda, essa contribuição para o Instituto Regulatório no que tange a ouvidoria. Vamos também falar um pouquinho do André Ruelli, vou deixar para apresentar o currículo dele o senhor Jossi, mas quero saudá-lo e agradecê-lo por rapidamente aceitar, como sempre assim o fez, com temas voltados para a ouvidoria, que a gente vê que brilha o seu olho toda vez que a gente fala no tema. É um profissional que está no lugar certo, né, fazendo a coisa certa e o que se espera. Então, sem mais delongas, saudar a todos que estão nos assistindo, aos colegas da GER também que estão aí, os colegas de outras agências, se Deus quiser, cada vez com mais temas e mais participação. Passo a palavra ao Jossi para o cerimonial, para que dê sequência ao ato. Bem, nosso presidente da AGE e coordenador dessa Câmara Técnica, Alberto Nespolo, obrigado pela oportunidade. Dizer que também para mim é uma satisfação estar pela primeira vez secretariando uma Câmara Técnica da ABAR. Já estive da outra vez que fui diretor como suplente de uma das diretorias, mas agora trabalhando mais na área finalística, isso me deixa mais empolgado. Eu estou no momento também como diretor regulador de ouvidoria e saneamento aqui da nossa GER Mato Grosso, e é um prazer estar com vocês nessa tarde. Quero saudar o senhor Maicon Arcieri, diretor de energia, representando o presidente da Agrese, a ouvidora Juliana, obrigado também pelo apoio, pela presença, a nossa colega Cristiana Espírito Santo, chefe da unidade de normatização da AGER, e quero falar em poucas palavras se isso for possível, né, do currículo do nosso amigo André Ruelli, que bondosamente, em meio às suas grandes atribuições, atendeu o nosso convite. Como disse o nosso coordenador, nós somos recém-chegados na Câmara, nós estamos presentes porque tínhamos atividades já agendadas antes. Eu vou estar aí em Aracaju na quarta-feira, se Deus assim permitir. Mas o André nos abrilhanta nessa tarde o nosso encontro, a nossa Câmara. André Ruelli é mestre em Engenharia Elétrica, com ênfase em automação e sistemas elétricos industriais pela Universidade Federal de Itajubá, onde adquiriu também a formação em analista de sistemas. Atua na Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, desde 2001, onde desenvolveu atividades de gestão de conflitos, relacionamentos com os consumidores e descentralização de atividades às agências estaduais conveniadas.
É membro da Comissão de Gestão de Informação e do Comitê de Riscos e Controles da ANEEL. Presidente da Comissão Técnica de Avaliação de Processos, composta pela SMA, SRD, Superintendência dos Serviços de Distribuição e Procuradoria-Geral da ANEEL. Também é um representante da ANEEL na Comissão de Resolução de Conflitos das Agências Reguladoras dos setores de energia elétrica, telecomunicações e petróleo. Representa a ANEEL no Conselho Nacional de Defesa do Consumidor, no âmbito do Ministério da Justiça, acerca da Política Nacional de Defesa do Consumidor. E no Conselho também foi o relator da Comissão Especial para Avaliação do Sistema Regulatório Brasileiro. Desde janeiro de 2017, atua como superintendente de mediação administrativa e das relações de consumo, a SMA. Atuou como professor na Fundação Getúlio Vargas, de 2003 a 2016, onde ministrou as disciplinas de terceirizações e parcerias, administração de contratos, gestão dos serviços de atendimento a clientes e gestão de acordos de nível de serviços, além de cursos oferecidos pela FGV in Company voltados para o setor elétrico. Aqui é uma síntese bem sintética, síntese sintética do currículo, do vasto currículo do doutor André Ruelli, que nos abrilhanta nessa tarde, com quem, nesse momento, tenho o prazer de passar a palavra para ouvi-lo e dizer que é um prazer, mais uma vez, tê-lo conosco, que fique à vontade para partilhar como será a sua forma de apresentação e de que forma, no final, poderemos participar. Obrigado, Josi. Já posso iniciar? Podemos? Me ouvem bem? Na mesa principal, todos? Sim. Ouvimos bem. Obrigado, Josi, inicialmente a você pelo convite. Queria cumprimentar meu amigo Luiz Alberto, Cristina, o Michael, da nossa querida agência Agrese, com a Juliana Ouvidora. E também fazer coro aqui com o meu amigo Luiz Alberto, cumprimentar o Vinícius, nosso presidente da BAR, uma associação muito importante para a gente. A regulação, ela, quanto mais fortalecida tiver, melhor para o Brasil, melhor para a percepção de risco, para os investidores. É algo que a gente tem que abraçar, né? A causa da regulação a gente tem que abraçar para a gente ter um Brasil melhor desenvolvido, um Brasil que inspire confiança para o mundo. Então, é sempre um prazer poder ajudar. Eu preparei rapidamente aqui alguns slides e eu queria só introduzir aqui alguns insights antes de eu entrar na apresentação, que obviamente que eu trouxe a reflexão do que seria uma ouvidoria, quais são os desafios para as ouvidorias daqui para frente, num mundo que a gente vive a disrupção, né, o tempo todo. A gente tem aí, todos estão experimentando de alguma forma a inteligência artificial, mas eu trouxe aqui a experiência ANEEL para trazer algumas reflexões para a gente conversar na sequência. Então, alguns insights aqui. Primeiro, diferenciar um pouco, a minha atuação é uma atuação finalística dentro da agência. A gente tem uma ouvidoria interna aqui, que até o Dr. Bragato, que foi nosso superintendente aqui no passado, que está à frente hoje da ouvidoria institucional, mas a ouvidoria que eu atuo aqui é uma ouvidoria setorial. Então, a gente é o canal de comunicação com a sociedade em relação aos serviços prestados, aos serviços que a gente regula aqui especificamente. Claro, o setor elétrico tem toda uma cadeia que todo mundo conhece, que vai da geração, transmissão até distribuição de energia. O nosso contexto de atuação é muito na relação do consumidor com a empresa de distribuição de energia elétrica. E Michael colocou muito bem na fala de abertura dele que a ouvidoria fortalecida, a ouvidoria madura, ela contribui com o processo regulatório, né? Tanto com a regulação responsiva, quanto com a própria fiscalização do serviço. Eu vou tentar abordar um pouco do que a gente está fazendo. Então, voltando aos insights, eu acho assim que desafios para o futuro, né? A introdução de inteligência artificial, muito se fala, mas eu acho que pouco se faz. Nós temos várias frentes que a gente precisa atuar para a gente, de fato, colocar inteligência artificial nos nossos serviços, nos nossos canais. A ANEEL tem investido muito em economia comportamental. Não dá para a gente falar de regulação responsiva, fiscalização estratégica por monitoramento, se a gente, de fato, não avançar na regulação responsiva, e ela tem que ser focada na resposta do setor que a gente regula. E a fiscalização,
ela precisa fazer bom uso das informações que a gente recebe. Não adianta a gente ampliar os nossos canais se a gente receber uma reclamação e no dia seguinte a gente precisar tratar aquela mesma reclamação de outro consumidor, de outra vida, né, de outro cidadão no Brasil. Então, eu vou projetar aqui, eu vou pedir para projetar rapidamente aqui alguns slides, deixa eu ver se eu consigo. Me deem um retorno se vocês enxergam. Aparece minha apresentação? Sim? Sim. Então, ótimo. Obrigado, Cristina. Acho que eu não sei se eu até cumprimentei a Cristina, aproveito para cumprimentá-la e parabéns pelo trabalho e contem comigo na Câmara. Eu vou falar um pouco da regulação voltada ao consumidor, o que nós temos de concreto na agência. Diria, né, arriscaria dizer aqui, modéstia à parte, que a ANEEL ela evoluiu muito no que se refere às condições gerais de fornecimento. Então, nós temos hoje um diploma normativo muito amplo, que é a Resolução 1000, que muitos conhecem, que estão aqui, que elenca ali os principais direitos e deveres dos consumidores. É uma regulação moderna, eu diria que um pouco prescritiva, porque estamos falando de monopólio natural, então, em alguns aspectos, a gente precisa ser um pouco prescritivo ali na relação de consumo. O setor elétrico, nós temos os conselhos de consumidores que foram instituídos pela Lei 8631 de 93, é uma lei que antecede a lei da ANEEL, e a última resolução que nós aprimoramos alguns dispositivos desde a criação até o funcionamento é a resolução 963 de 2021. Temos uma regulação voltada às ouvidorias, que ela foi incorporada pela resolução 1000 também em 2021. Assim, a gente disciplinou também criação e funcionamento das ouvidorias do setor elétrico e a sua relação com a agência, e isso é muito importante. Eu já dizer que o ente regulador por si só ele não resolve os problemas, quem resolve é o ambiente regulado, então a gente precisa oportunizar que a distribuidora, no caso do setor elétrico, resolva os seus problemas. Temos um índice ANEEL de satisfação do consumidor, pensando em pouco em economia comportamental já, a gente atua num contexto de monopólio natural, então a gente precisa emular essa competição, então nós temos uma pesquisa, temos vários indicadores regulados, né, previstos na própria 1000 e no PRODIST, mas esse em especial é um indicador de efetividade, então anualmente a gente pesquisa os consumidores para saber deles como está a prestação do serviço, então nós temos desde o prêmio, né, que é uma regulação, eu diria que por incentivo, mas barra constrangimento também, né, porque os não premiados não vão para a sala, né, não vêm para o auditório receber o troféu, e também agora nós estamos com uma consulta pública, que é a 08, a consulta pública em aberto, né, só vou fazer uma menção dela agora nessa fase inicial aqui da minha apresentação, que a gente está propondo a revisão de um peso lá na componente econômica. Então, nós temos um fator X lá, que é de um componente tarifário, e nós temos um componente lá que é de qualidade. Agora, a ideia é criar o componente S com peso grande para a satisfação do consumidor, ou seja, um instrumento de incentivo. Se a empresa for avaliada, a distribuidora, pelo seu consumidor, né, aquele cidadão que ela se relaciona, aquele cliente, aquele consumidor, se ela for bem avaliada, a depender dessa trajetória do resultado, ela pode até receber um plus na tarifa. Se ela for mal avaliada, ela perde tarifa. Então, é realmente trazer o acionista para a mesa e falar, olha, não atender bem o consumidor custa caro. E atender bem é lucrativo, né? Esse é um instrumento de incentivo que a gente pretende aí com a consulta pública 08, de relatoria do Dr. Tille, que da BAR, representa a ANEEL na BAR, o nosso diretor Tille aqui, é de relatoria dele. Temos o Entenda Sua Conta, é um módulo no nosso aplicativo e no nosso site, isso é muito importante, que o consumidor entenda o que está pagando, e hoje o subsidiômetro, que é um projeto da diretoria para mostrar tudo que a conta de energia carrega, né, a política pública, os encargos, enfim. Ok.
Continua, a tela continua, vocês enxergam, né? Estou continuando projetando. Não, deixou de compartilhar a tela. Imaginei. Ok, voltou? Voltou. Ótimo. Então, rapidamente, eu vou passar aqui pelos nossos números. Interessante, quando se fala muito em transformação digital, canais digitais, inteligência artificial, WhatsApp, né, algo que está em voga no momento, mas o setor elétrico é interessante. O serviço de distribuição de energia elétrica é o serviço público mais universalizado no país. Então, a gente chega, é um orgulho dizer que a gente chega em 99%, mais de 99% das residências no país, agora com instalações off-grids, com bateria, né, geração fotovoltaica e conjuntos de bateria, a gente vai chegar, inclusive, em regiões que a gente não conseguia chegar a ser atendidos com rede, a exemplo do próprio Pantanal, Mato Grossense, várias áreas que a gente conhece bem, região amazônica. Então, o programa Luz para Todos agora pretende ampliar ainda mais esse mais de 99%. E a gente, claro, tem um país heterogêneo, plural, temos desigualdades sociais, culturais e de escolaridade. A gente nunca pode perder de vista os analfabetos funcionais, aquele que talvez não consiga reduzir a termo uma reclamação, né? O que dirá entrar, interagir com uma plataforma de IA para resolver um problema, um chatbot. Então, a gente sempre mostra esse número, a gente recebe muitas ligações telefônicas ainda, e já inaugurando aqui, né, já pensando aqui um desafio para as ouvidorias do futuro, é o atendimento voz a voz. Talvez seja assim, com uma IA que funcione, que tenha resolutividade, que foque na resolutividade e que disponibilize um atendimento efetivo voz a voz. Esse é o nosso desejo. Eu vou mostrar para onde a gente está caminhando para a gente chegar nesse tão sonhado atendimento. Obviamente que não é a ouvidoria da agência reguladora que resolve os problemas, é o prestador de serviço regulado, mas a gente também tem que estar preparado para essa nova realidade, essa nova tecnologia. Então, esses são os números da ANEEL. Esses são números de 2024, a gente recebeu 822 mil chamadas telefônicas. A gente conseguiu solucionar durante o atendimento telefônico mais de 80%, com 90% de satisfação com o atendimento. Esse é um alvo que nós temos, inclusive um SLA contratual. Atendemos por outros canais, em 2024, 90 mil solicitações, isso inclui formulário, atendimento via chatbot, e-mails, atendimentos presenciais aqui na agência, algo que eu faço questão de fazer. Esse mundo virtual não pode nos afastar da vida, a gente tem que escutar o coração bater do consumidor. Então, em algumas situações aqui, eu atendo o consumidor que vem buscar a agência, né, desde o simples consumidor residencial até a indústria, até consumidores do comércio, a gente tem que estar aqui disponível. A agência, com o advento da própria geração fotovoltaica, geração distribuída, a gente percebeu uma majoração enorme de demandas aqui de análises técnicas. Então, a gente está atingindo números que a gente não gostaria, a gente tem que resolver essa questão na regulação, resolver com a fiscalização no âmbito da agência, mas a gente alcançou essa marca aí de 202 mil reclamações tratadas com análise de mérito em 2024. Isso significa que 202 mil reclamações tiveram uma resposta oficial da agência, seja o canal via e-mail, via um WhatsApp, via um ofício. Então, é uma marca aí que realmente tem nos assustado, porque a gente tem uma estrutura finita. Então, obviamente que isso mostra que a tecnologia precisa estar presente nas nossas discussões, no nosso rol de prioridade, porque só com a tecnologia que a gente vai conseguir trabalhar daqui para frente. E a gente tem um indicador que é motivo de orgulho para a gente aqui, a gente tem um tempo médio de tratamento de 6,8 dias. Obviamente que temos casos que a gente leva meses, semanas para resolver questões de natureza complexa, conexão de parque fotovoltaico de geração, questão de faturamento de cooperativas, nós temos aí desafios que, claro, questões complexas que acabam extrapolando
esse tempo. Os canais oficiais que todos conhecem, então, atendimento telefônico, que eu já mencionei, presencial, chat humano, chatbot, correspondência, a sessão Fale Conosco e o app Anel Consumidor. Só para mostrar aqui o contexto de atuação da nossa ouvidoria setorial, a gente empreende aqui uma macrofunção da agência, que está lá na Lei 9.427, de 96, que é dirimir conflitos no âmbito administrativo. Então, nós temos, desde então, 96 não. Desde 2000, a Fundação da USP, a FUSP, desenvolveu o primeiro modelo de negócio aqui para a gente. Eu cheguei em 2001, no auge do racionamento. A Gera aí, nosso anfitrião, a Grese é anfitriã, né? O coordenador da Câmara, a GE, foi uma das agências que eu implantei em 2002. Então, nós temos aí uma estrada aí de 2 décadas trabalhando com esse modelo aí de atendimento. É o consumidor de um lado, com todos os canais de comunicação com a agência, seja a ANEEL, seja a agência estadual conveniada. Nós temos a ouvidoria setorial aqui com o SGO, né, o Sistema de Gestão de Ouvidoria Oficial da ANEEL, interagindo praticamente em tempo real, diria, as demais superintendências técnicas da ANEEL, quando a gente precisa tirar alguma dúvida para tratar aquele caso concreto, e as distribuidoras também conectadas no nosso sistema online, que nasceu lá da FUSP, e a gente foi evoluindo ele ao longo do tempo, hoje com os canais integrados, então uma ligação atendida agora na nossa central, integração CTI com todos os recursos, um chatbot. O chatbot é um bom exemplo, talvez, né? O atendimento eletrônico, um registro agora, ele já pode ser visualizado pela distribuidora, né? A gente tem um esquema de redistribuição de demandas aqui para a gente organizar, mas uma vez no banco de dados, ele já se torna visível pela distribuidora para ela tomar as providências para solucionar a questão do consumidor. Voltando aqui na tese de oportunizar a distribuidora, né, o ente regulado, aí cada um pode enxergar aí o seu contexto de atuação, mas a gente trabalhou muito nesse desenho que a gente denominou o caminho do entendimento. O caminho feliz é não ter reclamação. O professor Ricardo Murichita, do IDP e idealizador da própria Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça, ele foi o primeiro diretor do DPDC, salvo engano, ele sempre coloca essa questão, falou, olha, evitar a segunda reclamação é possível, né? Tem um custo na mesa, mas a gente precisa, obviamente, que ter a regulação desenhada para isso, né? É uma questão que tem que considerar o equilíbrio econômico-financeiro, os investimentos, o OIM associado à prestação, mas é possível que a distribuidora evite que a segunda reclamação chegue a partir da primeira. Então, se tem uma questão inerente à qualidade do serviço numa área geoelétrica e você recebeu aquela primeira reclamação e isso apresenta, essa reclamação materializa um problema crônico naquela área de distribuição, a empresa ela pode empreender esforços, ter um plano de comunicação com aqueles consumidores naquela área geoelétrica, já empreender um projeto de reforço daquela rede, enfim, até de retrofit de uma subestação. Então, é possível sanar esse tipo de problema. Então, o caminho do entendimento, ele tem essa premissa que é o consumidor procurar primeiro a distribuidora para ela resolver o problema. No segundo momento, não resolvida a questão, ela busca a ouvidoria da distribuidora e, no caso do setor elétrico, a gente tem isso bem disciplinado, bem regulado na Resolução 1000 e depois o terceiro passo, falar com a ANEEL. E algo que surgiu agora nos últimos anos, impulsionado pelo próprio Ministério da Justiça, a plataforma consumidor.gov, que o CDE tem patrocinado muito esse tipo de ideia, esse tipo de iniciativa, que é a autocomposição, que é muito similar ao consumidor procurar diretamente a distribuidora e essa autocomposição com assim, o olhar do Estado, né? Porque é muito complicado para a gente aqui no âmbito de uma agência reguladora você ter uma estrutura dimensionada para atender, no caso do setor elétrico, mais de 90 milhões de consumidores, né, que tiverem problemas, né, potenciais consumidores que podem ter problema. Quem tem essa estrutura é a própria distribuidora, mas a autocomposição ela é muito rica e inteligente, porque no caso da plataforma Consumidor Gov, o consumidor registrou uma demanda que o desejo é que o Estado resolva
a gente oportuniza mais uma vez a distribuidora resolver o seu problema. A plataforma Consumidor Gov para todos os segmentos, inclusive varejo, né, que todos conhecem, e é algo que a gente também pretende colocar lá na regulação econômica como um sinal de incentivo. Ou seja, a distribuidora com alto índice lá de resolutividade na plataforma e satisfação do consumidor vai ter um sinal tarifário em relação a isso. Rapidamente aqui, destrinchar um pouco aqueles números. Então, do atendimento telefônico, que gira em torno aí de 87% das demandas recebidas pela ANEEL. Das 822 mil, a gente tem um tempo médio de atendimento de 3 minutos e 20 segundos, um tempo médio de espera de 6 segundos, ou seja, isso dá o segundo toque. Então, a gente faz questão de ter um atendimento exemplar, até pelo fato da gente exigir esse padrão de serviço, né, um pouco inferior a esses SLAs, mas a gente exige das prestadoras de serviços regulados. O atendimento no primeiro toque de 90%, então no primeiro toque a gente atende 90% e a gente trabalha aqui, nós temos 2 turnos agora, por uma questão orçamentária, a gente sempre trabalhou com 3 turnos, mas a gente está atravessando um período de contingenciamento e limites orçamentários, né? Até a própria Lua, né, já trouxe esse limite, a gente reduziu para 2 turnos. A eficiência por script, aí são indicadores técnicos, eu vou pedir para eu dar sequência aqui em função do tempo, depois até me confirme quanto tempo que eu tenho, que eu não vi a plaquinha ainda, se alguém me mostrar aí a plaquinha de tempo aí da mesa, eu acho que eu consigo enxergar, ou se alguém quiser falar o tempo que eu tenho para concluir, eu agradeceria. Michael, fique à vontade, aí, Cristina, Juliana. Mas eu saindo um pouco do atendimento, assim, mais transacional do nosso dia a dia, é importante a gente saber também como é que o consumidor está enxergando esse nosso atendimento, tanto no primeiro nível, quanto a retaguarda, quanto a satisfação dele. Então, esse é um indicador também contratual, porque o nosso serviço de contact center, a inteligência é nossa, o SGO é nosso, a integração CTI, o chatbot também agora é nosso, o app, né, o app ANEEL também foi desenvolvido aqui dentro da agência, mas o serviço é terceirizado, então a força de trabalho lá, inclusive a infraestrutura de telecomunicações é terceirizada, então a gente tem indicadores SLAs e uma pesquisa de satisfação em relação ao atendimento, né, são essas perguntas que vocês estão vendo aí. A nossa meta é de 85% de satisfação, a gente conseguiu em 24 a marca de 89,5% ali, aquele nível de serviço do primeiro nível. Entrando rapidamente aqui, já pensando em tecnologia, né, e para onde as ouvidorias podem caminhar aí em relação à introdução desses novos serviços e tecnologia, a gente já desde 2018 nós desenvolvemos a primeira versão do aplicativo ANEEL, então o consumidor ter o serviço da agência na palma da mão. Então nós temos no app a funcionalidade de registro histórico e acompanhamento de demandas em tratamento, informação sobre interrupção de fornecimento, que é o nosso PGO, né, na região do consumidor. Eu vou explicar o que é o PGO na sequência, né? Está um pouco invertido aqui, é um procedimento para grandes ocorrências, eu vou explicar o porquê desse projeto ser importante para a gente. O subsidiômetro, lançado em 22, que é algo muito importante para a gente, porque a tarifa de energia, ela carrega vários, né, política pública, tributos, são vários pontos que estão ali colocados, que às vezes o consumidor não entende, né, a composição da fatura, então a gente quis deixar isso na palma da mão do consumidor também. Informações sobre bandeira tarifária, vídeos educativos e outros pontos e disponíveis na plataforma Android e iOS. Temos um chatbot e a gente aposta muito nele, em razão até das características do setor elétrico, porque é interessante, quando há uma falha de natureza sistêmica com a prestadora de serviço regulado, né? Acho que isso vale para qualquer setor, mas trazendo aqui para a nossa experiência do setor elétrico, no caso de um desligamento de maior abrangência sistêmica, por exemplo, imagine o Sudeste, né? Como já ficou sem energia elétrica, o norte do país,
naquele dado momento que a distribuidora ela satura, né, seus canais de atendimento, eles ficam saturados aí por uma sobrecarga de demanda, é natural que aquele consumidor ele busque o ente regulador. E é o nosso caso, a gente experimenta isso o tempo todo. Quando a gente tem um desligamento de maior abrangência sistêmica, os nossos canais também, eles se saturam rapidamente aqui, né? Então, nós apostamos num chatbot com essa funcionalidade de atender questões inerentes à interrupção do fornecimento. A gente tem muito a avançar, porque a gente registra isso depois, até para um tratamento de retaguarda, mas a gente aposta numa solução integrada, que a gente tem um projeto piloto hoje com a CPFL Santa Cruz, ali no interior de São Paulo, para trazer informações das interrupções nas áreas geoelétricas para a gente já disponibilizar nesse chatbot, em especial, né, aí é o nosso sonho, já com alguma previsão de restabelecimento do serviço. Então, imagina que maravilha, o consumidor acessou um chatbot da agência, um app, ou o nosso próprio canal telefônico com atendimento humano, e a gente já tem ali a informação sobre aquela interrupção daquele consumidor e a previsão de retorno. Então, é algo que a gente aposta bastante. Para isso, agora entrando um pouco em inteligência artificial, eu vou falar rapidamente para vocês de uma iniciativa que a gente está empreendendo aqui no âmbito da agência, que é um assistente inteligente da ANEEL. Primeiro, a gente sempre pensa, queremos um chatbot, um atendimento voz a voz. Eu arriscaria dizer, não sei se alguém, né, aqui no âmbito da Barra, alguma agência, tem alguma experiência que já avançou para esse tipo de atendimento. A gente acredita que nós temos ainda uma longa estrada pela frente. Nós iniciamos até com essa startup aí, não fazendo propaganda dela, mas foi uma startup de Santa Catarina que nos apoiou nesse processo, até com uma POC, né? A gente conseguiu aí uma parceria com essa startup, uma POC que primeiro a gente carregou, já vou dizer aqui, né? A gente tem usado os produtos da OpenIA, mas aqui a ANEEL também tem empreendido esforços para a plataforma Microsoft, mas quando a gente começou com essa startup, a gente atuou com os produtos da OpenIA, o ChatGPT e o Whisper, para transcrições. E o que nós fizemos? A gente primeiro carregou, porque simplesmente você entrar num prompt e fazer pergunta ali para a IA, que todo mundo já está experimentando, talvez nos próprios serviços da Google, quando você busca uma palavra na Google, muitas das vezes tem um IA rodando por trás, um motor de IA rodando por trás, mas a gente percebeu que a gente precisa treinar a IA para serviços específicos. No caso do setor elétrico, nós temos uma regulação complexa, muito ampla, então a gente carregou nessa plataforma a regulação setorial e nós pegamos, preservando aí os dados pessoais, com toda a cláusula de confidencialidade, nós conseguimos pegar um ano de gravação da nossa central, porque a nossa central de atendimento ela é muito rica, nós temos operadores lá que fazem um atendimento de primeiro nível, que conhecem a regulação, que se deparam com desafios ali do dia a dia com o consumidor, e eles conhecem a regulação setorial, conhecem os scripts, então a gente pegou de posse dessas gravações, a gente rodou um produto lá, que é o Whisper, para transcrever essas gravações em texto, para a gente estruturar e treinar nessa plataforma, e também carregamos todas as orientações emitidas em relação à resolução 1000, emanadas aqui pela nossa área de regulação, a STD, pela gente, então a gente deu uma carga inicial e começamos a treinar essa plataforma, e a ideia agora é que, né, a gente está pensando grande, está pensando lá no atendimento voz a voz, mas vamos começar de uma forma conservadora, cuidadosa, vamos começar pequeno, então a ideia é que a gente tenha um assistente inteligente para apoiar a teleoperadora e o teleoperador lá no primeiro nível, apoiar aquele nosso time de retaguarda técnica, que respondeu mais de 200 mil solicitações no ano, né, com análise de mérito, para a gente testar, como se fosse um copiloto, né? Então, esse assistente como se fosse um copiloto. Mas a gente já está mirando num atendimento via chatbot
ou até um atendimento voz a voz. Quando a gente tiver a segurança, falou, essa plataforma aqui, ela está robusta e treinada para isso. Aí é a virada de chave. E por que isso? Porque é o futuro. A gente percebe que as agências estão cada vez mais conhecidas, cada vez mais demandadas. A ANEEL, a título de exemplo, quando eu quando eu participei da implantação da nossa querida GER, em 2002, então há mais de 22 anos, a ANEEL, ela fazia na ordem de 35 mil análises de mérito Brasil por ano. Hoje a gente bateu a marca de 202 mil análises de mérito. Então, a gente só vai conseguir dar conta dessa sobrecarga de atendimentos com IA, com inteligência, com tecnologia. Por favor, Michael, quanto tempo eu tenho? Já acabou? Na verdade, já seriam 30 minutos, mas eu acredito que dá para você concluir. Ainda falta muito. Tá bom. Não, rapidamente aqui, o PGO, que é o procedimento para grandes ocorrências, a gente não tem ainda uma integração via API, como eu comentei, que a gente vai fazer com a CPFL Santa Cruz, mas a gente tem um serviço na web, que a distribuidora, quando ela se depara com o desligamento de maior abrangência sistêmica, ela cria esse evento lá nessa nossa plataforma e a gente já passa a enxergar e a gente vocaliza, inclusive, na nossa central de atendimento. E também a nossa ideia é também agora incorporar esse procedimento para grandes ocorrências no nosso chatbot, no app ANEEL, que já tem, e futuramente nos próprios serviços de IA que a gente vem a disponibilizar para a sociedade. Mas olha que interessante como é que a tecnologia ela economiza, né? Ela elimina gastos. Na ocorrência em novembro de 23, que aí por uma questão climática severa que assolou o estado de São Paulo, em especial a capital, a gente levantou essa vocalização, tanto para Grande São Paulo, quanto para cidades ali vizinhas, e a gente propiciou 8 mil vocalizações, quase 9 mil vocalizações, isso propiciou uma economia de quase R$200 mil no nosso atendimento e retaguarda técnica. Então, é um produto aí extraordinário, então a gente vê aí que em picos de demanda, só tecnologia que consegue atender. E é claro, obviamente, eu já falei aqui da nossa pesquisa de satisfação, que é o IASC, né, que a gente anualmente vai perguntar até o consumidor, né, a gente vai até a residência do consumidor, que é um gesto de humildade e reconhecimento do ente regulador, que ele não conhece todos os fatores associados à prestação, então a gente pergunta para o consumidor, a ideia é dar o sinal de incentivo regulatório, e nós temos algo que eu acho que é muito bacana aqui para essa Câmara, nós temos uma premiação. Então, assim, lembrem lá do caminho do entendimento. A ouvidoria, ela é cerne ali, a ouvidoria da distribuidora, né, que é uma ouvidoria regulada, ela está no cerne ali do atendimento ao consumidor. Né? De um lado, né, do lado esquerdo, vocês se lembram ali, tem o atendimento de primeiro nível da distribuidora, do outro lado a ANEEL, fazendo análise de mérito. A ouvidoria ela tem papel-chave para dar o subsídio para a melhoria da qualidade do atendimento de primeiro nível e interagir com a ANEEL e ser resolutiva. Então, a gente tem essa premiação para as ouvidorias, não tem nenhuma consequência econômica ou financeira, mas a gente já tem a premiação aí para aquelas ouvidorias que se destacam em termos de números de reiteradas, quantidade de requestionamentos que a gente teve que fazer, a questão da resolutividade, prazo. Então, é algo que a gente tem percebido aí que a gente está fomentando uma competição boa, e aí a gente criou, além do prêmio principal, selo ouro, prata e bronze, então é uma corrida grande aí por parte das ouvidorias. E o que a gente vê, eu deixaria de mensagem aqui, nesse mundo, tanto em relação a tecnologias disruptivas, a questão do atendimento de primeiro nível, na regulação a gente tem que equilibrar, né? Então, um trade-off aí, que é a questão de, no caso da ANEEL, né, quando que a tarifa é regulada, o preço, né, custos operacionais e qualidade. Né? A gente precisa ter isso sempre em mente. É claro que não adianta você ter uma prestação de serviço caríssima que, do ponto de vista econômico-financeiro, a distribuidora não para de pé. Mas a gente precisa introduzir esses sinais de incentivos que o acionista olha lá na ponta. Opa, a qualidade é fator relevante aqui. Então, um OIM que, ora,
né? Alguns agentes se enxergam com custo, né? Custos operacionais, OPEX, e eu vou olhar como um investimento, porque investir em OIM aqui, isso vai trazer um retorno econômico, ou vai custar caro, né? Então, isso vale tanto para o IASC quanto para um futuro aí, a premiação das ouvidorias. E só aqui, Michael, até pela sua fala, eu até mudei aqui de última hora, a gente, o consumidor reclamar aqui não é em vão, né? A gente tem uma máxima aqui, desde que a nossa ouvidoria aqui foi criada, a ouvidoria setorial, que a gente não só protege o indivíduo, né, naquele caso concreto, naquele problema que ele trouxe para a gente, mas a gente também busca proteger toda a espécie. Então, só para mostrar aqui que na nossa fiscalização estratégica para o monitoramento, um dos principais pilares são as demandas dos consumidores na ouvidoria setorial da agência. Me desculpe, esse é um assunto empolgante. Não tem jeito, eu acho que eu excedi muito tempo. Obrigado. Ok, obrigado, André, superintendente, pela sua valiosa cooperação, colaboração. Eu retorno a palavra à mesa à nossa colega Cristiana para fazer os encaminhamentos, para ver se alguns dos nossos ilustres convidados vão estar fazendo alguma consideração. Eu gostaria de saber se aqui alguém no plenário quer fazer algum questionamento para o André. Nós temos aqui um questionamento, André, pelo chat do Google Meet, da Roberta, da ARP. Ela pergunta: a pesquisa de satisfação da ANEEL é automatizada via e-mail, feita por amostragem ou para todos? Então, nós temos aqui, eu não sei exatamente qual a pesquisa, né? Nós temos uma pesquisa que a gente faz com os atendimentos realizados, nós temos tanto na central, né, quanto em e-mails que a gente dispara. Agora, a pesquisa em relação ao índice ANEEL de satisfação, que é o IASC, nós fazemos as pesquisas presenciais, a gente vai até os domicílios, né, nós vamos anualmente a 30 mil domicílios perguntar para ele como está a prestação de serviço. Em relação à nossa, nós temos tanto lá no primeiro nível, que eu disse, quanto em retaguarda, a gente tem uma pesquisa de retaguarda técnica para aqueles consumidores que receberam uma resposta da ANEEL, que nós disparamos e-mails considerando uma amostra com margem de erro de 5%. Tá? Mas não é automatizado, é um pouco caseiro aqui que a gente faz. Tá? A gente usava o survey, né? E agora o nosso pessoal de TI está fazendo aqui de uma forma mais caseira, aqui não temos um processo automatizado, não. Bom, Michael aqui falando. Primeiramente, gostaria de parabenizar o André, né, pela palestra. Como ele disse, é empolgante, né? Acaba nos envolvendo, principalmente a gente que trabalha no setor de energia, né? Acaba nos envolvendo cada vez mais com esse assunto. Esses números, né? Ele acaba refletindo um pouquinho, né, da ação da ouvidoria aí por parte de vocês da ANEEL. E aí eu entendo também que uma das grandes dificuldades que a gente tem hoje, né, nas agências reguladoras é a gestão da quantidade desse grande volume de demandas, né? A Agreste hoje, por exemplo, ela atua a gente tem essa atividade junto à ANEEL, né? Mas a gente também atua no setor de gás canalizado e saneamento, né? Então a gente tem que ainda multissetorial, né? Então a gente tem uma grande demanda, né, de reclamações, ou seja, busca de informações por parte do consumidor, né? E eu acho que é interessante essa sua fala, principalmente nessa questão do uso de tecnologia e análise de dados, né? O papel da IA aí, eu acho que vai beneficiar bastante o trabalho de vocês, né? Talvez vai ser o canal de primeiro atendimento, né? Vai facilitar bastante e talvez não sei se seria também esse propósito, mas talvez ele venha ajudar, né, naquela questão que você falou, que atualmente vocês recebem bastante demanda ali de micro e mini geração, né?
principalmente referente aos estudos, né? Até você fez um comentário importante, né? Que talvez precisamos ter um olhar diferente na parte de regulação, talvez não está tão claro os regulamentos, né? As resoluções, né? Ao ponto do consumidor ele acabar procurando tanto a agência nacional, tá? Então, talvez eu acho que a IA ela talvez vai dar esse subsídio, né, nesse melhor entendimento aí por parte das resoluções também. Eu só queria fazer esse comentário. Perfeito, Marco. Eu queria só fazer um comentário exatamente essa linha. A ouvidoria ela tem que ser o input aí para subsidiar o aperfeiçoamento regulatório, essa visão mais responsiva do processo e para a fiscalização também ser mais assertiva. E a IA é interessante. A gente tem se deparado agora com algumas experiências e é impressionante, né? Eu tenho ficado um pouco até assustado aqui, eu diria, que nós rodamos, né, alguns testes com o produto da ChatGPT, né, não fazendo propaganda aqui para eles, mas foi a experiência que nós tivemos. E quando a gente transcreveu algumas ligações que nós atendemos lá no primeiro nível, né, o que seria humanamente, algumas, né, estou falando da ordem aí de 800 a 1 milhão, né, de gravações. Seria humanamente impossível no passado a gente fazer essa transcrição sem IA. E mais, quando a gente roda isso para um treino com a IA, com o motor mesmo de IA, a própria plataforma começa a identificar falhas no processo que aconteceram, né? Que a olho nu a gente não teria percebido. Então, aí mostra, Michael, o potencial desse tipo de tecnologia para aprimorar todo o processo, inclusive o processo de atendimento, né? Ou seja, de uma gravação que a gente transcreveu, dá o um exemplo concreto aqui. Quando a gente rodou a IARA, falou, opa, peraí, com base aqui nessa orientação regulatória, esse encaminhamento aqui não foi o mais adequado. Então, olha o ponto que a gente vai chegar e, claro, agora para resolver os problemas efetivamente, com esse foco na resolutividade, exemplo de um problema que você colocou, um desafio que é a geração distribuída. Agora, a gente tem percebido um aumento grande nas demandas de faturamento de MMGD também, de cooperativas. A gente precisa realmente pensar numa regulação mais simples, mais responsiva, mais clara, né? Não que não seja, né? Muito clara, muito robusta no setor elétrico, mas eu acho que com base nessa experiência a gente pode auxiliar ainda mais aí o aprimoramento regulatório. Bom, acredito que aqui na plenária a gente não tem mais nenhuma manifestação, também não temos online. Josi, presidente Luiz Alberto, gostaria de fazer alguma consideração? Presidente Luiz Alberto, coordenador da Câmara. Sim, só estou acompanhando aqui, estou ouvindo, as perguntas foram fantásticas. Nós estamos te ouvindo. Opa. E aí, agora? Melhorou. Tá bem. É que aqui está chovendo em Cuiabá, não é muito comum, mas para quem acha que não chove em Cuiabá, está chovendo. Então tem um ruído aí que está afetando um pouquinho a fala. Só dizer que para um primeiro approach de retomada, né, agradecer que foi muito bom, agradecer ao palestrante e dizer que assim dentro do limite e alcance do tema, eu acho que as perguntas foram adequadas. Depois eu mesmo gostaria de ver aquela parte dos indicadores, né? Eu gostei muito do indicador sobre o total das reclamações. Eu acho que isso já ajuda muito. As falas foram bem completas e o que eu imagino nos temas que nós temos que entrar, porque certamente para muitas ouvidorias de infranacionais, muita coisa que você falou são sonhos e não realidade necessariamente. Quando você fala de conselho de usuários, né? Estruturado, e eu sei que a ANEEL é um exemplo de bom funcionamento de conselhos de usuários, né? São temas caros e que devem permear a nossa evolução dos debates. E fazer um convite para que todos que puderem e tiverem interesse, entrem na Câmara Técnica de Ouvidoria, que nós vamos começar a entabular esses itens no seu devido momento, para que a gente possa fazer uma evolução e tentar nivelar o entendimento e, por que não, atividades voltadas dessas discussões e implementações práticas nas agências infranacionais e, por que não, nacionais também, né? Se eventualmente ainda não tem. Então, vai ser um grande momento de nivelamento e evolução. Esperamos que a gente consiga contribuir com isso.
Muito obrigado a todos e estou de pé à ordem para ajudar no que for necessário. Eu ainda queria pontuar com o André, se é possível essa apresentação ser compartilhada. Você trouxe conceitos muito interessantes, como o presidente falou, nós estamos para algumas ouvidorias, isso ainda não é uma realidade, mas é um objetivo a ser perseguido. Nós queremos lançar mão e perseguir essas tecnologias, o tratamento, né? Temos aqui um projeto também de verificar a melhor forma de implantação dos conselhos de consumidores, principalmente por sermos uma agência multissetorial, a gente está buscando uma forma que contemple e que dê representatividade tanto das múltiplas áreas reguladas, quanto também dos múltiplos representantes dos tecidos sociais, tanto do empresário, do consumidor, das associações de moradores, associações de produtores. Mato Grosso é um estado que prima bastante pela infraestrutura, especialmente de rodovias. A infraestrutura de ferrovias é uma nova área que nós estamos começando a regular. Então, André, foi para mim muito oportuno a sua fala nessa representatividade e também nas tecnologias novas e o tratamento que a gente deve fazer nesses indicadores, nesses dados que virarão indicadores, para perseguirmos o serviço adequado. Eu agradeço muito e devolvo a você para suas considerações finais e depois a Cristiana para o encaminhamento. Para mim, né? Devolveu para mim, desculpe. Sim. Isso, né? José, muito obrigado. Eu agradeço a Baren inicialmente pelo convite e presidente Luiz Alberto, eu me coloco à inteira disposição aqui da Câmara. Eu acho que juntos a gente pode caminhar melhor. Eu acho que nós temos reflexões aqui, experiências a compartilhar. Essa experiência que nós estamos tendo agora, no momento que se fala muito de resiliência de redes, essa experiência que nós estamos tendo num piloto com a CPFL Santa Cruz, no interior de São Paulo, o ente regulador acessar informações ali em tempo real, quase em tempo real, né? Agregadas a cada 30 minutos, sobre problemas que ocorrem na rede, históricos de reclamação. Isso pode ajudar muito o nosso trabalho. Josi comentou bem a questão e o presidente Luiz Alberto sobre conselhos de usuários. É algo muito importante, caro para a gente, que a gente estima, e a gente tem trabalhado aqui desde a estruturação dos conselhos até um plano contínuo de capacitação. Nós conseguimos com o GESEL a implementação de um P&D de instrumentalização da capacitação deles. Então, a gente está num nível bem avançado em relação à atuação dos conselhos, e a gente percebe isso na prática. A gente percebe hoje o nível das contribuições. Então, nós estamos falando nos últimos 10, 15 anos, mais de 2.000 contribuições por escrito, oriundas dos conselhos de consumidores. E também é uma temática aqui que nós temos uma coordenação que trabalha com isso, e eu me coloco, Josi, à inteira disposição para ajudá-los, ajudar a Câmara no que for preciso. E, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela oportunidade, espero ter contribuído. E pode disponibilizar a minha apresentação e também depois me coloco à disposição para outros debates. Uma boa tarde a todos. Boa tarde. Então, pessoal, a gente encerra nosso primeiro dia de reuniões. Eu quero agradecer a presença de todos que estão aqui presentes, também aqueles que nos acompanharam de forma online. Parabenizar mais uma vez o André Rueli pela belíssima apresentação, excelente, foi, assim, dados importantíssimos para o futuro das ouvidorias. Agradecer o Maicon, né, e também a Juliana, que estão nos recebendo aqui na Agrese, anfitriões da Agrese, e encerrar a nossa reunião de hoje. Muito obrigada a todos. Até breve. Vou fazer uma foto, a Juliana. Se vocês puderem manter na câmera, a Juliana está pedindo para a gente fazer uma foto oficial, pode ser? Ok. Vamos bater um retrato.
Tudo certo, podemos desarmar, né? Até mais. Sim, Tchau, tchau. podemos encerrar. Muito obrigada. Muitíssimo obrigado pela ajuda, Cris. Até mais. Tá, até mais. Você, se puder,